Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Mais uma manhã, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para juntos meditarmos na palavra dele. Glória a Deus. Aleluia. Que nesta manhã o Espírito Santo esteja nos conduzindo. Que o Senhor vai adiante de nós, abrindo os caminhos, destruindo as barreiras, que tudo que nós formos fazer neste dia de hoje, o Senhor esteja na direção. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. O nosso pãozinho diário está hoje no livro de primeira epístola de João, Não é o Evangelho, é o livro de João, capítulo 1, os versículos do 5 ao 9 e depois um versículo do capítulo 2, versículo 2, que tem por título Andar na Luz. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentirosos e a sua palavra não está em nós. Agora o capítulo 2, o versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Louvado seja Deus. Então, a mensagem do Senhor para nós nesta manhã, nesse dia, é que para nós andarmos na luz, porque Deus é luz. Se nós dissermos que estamos na luz e praticamos, não temos comunhão com Deus, como que uma pessoa diz, eu ando na luz, eu estou na luz, mas não tem comunhão nenhuma com essa luz? Então a palavra do Senhor que está falando, esse é mentiroso. Se nós estamos na luz, temos que andar na luz, praticar a coisa certa. Ninguém pode dizer que não tem pecado, porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele que diz, eu tenho Deus, eu ando com Deus e ele anda comigo, ele pode até estar contigo, mas você não está com ele. Se nós estamos na luz e nossas ações não condizem com a luz, é mentiroso. Esse pratica a mentira. Porém, se nós andarmos na luz, com ele na luz nós estamos. Andamos na luz, ele também está conosco. Nós não podemos dizer que não temos pecados. Temos sim. Mas nós não podemos ser escravos de um pecado, Como ontem eu estava falando acerca do pecado. E olha a confirmação da palavra hoje para mim. E eu acredito que essa pessoa também vai ouvir essa palavra, qual eu estava falando. Às vezes são coisinhas que a gente diz assim, não tem nada a ver. Eu comecei a explicar. Às vezes a gente fica o dia inteiro vendo, ouvindo,
falando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. A gente não vai viver 24 horas também lendo a palavra e orando 24 horas. Não é isso que Deus está requerendo de nós, nos ordenando. Que Deus é sábio. Ele sabe que nós não vamos andar 24 horas só orando ou também só ouvindo a palavra ou lendo. Ouvir, quando nós temos a oportunidade, temos que ouvir. Porque eu trabalho, mas eu trabalho o dia inteiro, procuro ouvir aquilo que vai me edificar. Até a gente fala algo, outra coisa, fora da palavra, a gente fala. Mas a gente tem que procurar estar, a maioria do nosso tempo, coligado com Deus. Aí você senta na sala da sua casa e liga lá a televisão só em notícias ruins. Só vê propaganda que não vai edificar. Vídeos que não te edificam. Como você está na luz? Deus está nesse negócio? E aí, quando tem pessoas que você fala, até entende que tudo bem, mas tem outros que não gostam. Não gostam. Aí, através dessas notícias ruins, o dia inteiro, ou outras e outras coisinhas que a gente faz, que deixa de ouvir um hino, deixa de ouvir um testemunho que vai te edificar, deixa de ouvir uma ministração, para ouvir coisas que não vai te causar benefício nenhum, coisas que você não pode resolver, primeiro, que a gente não pode resolver. O que nós temos que fazer? O tempo vago, não quer ouvir nada? Vai orar pelo mundo. Ore por essas catástrofes que está acontecendo no mundo. Mas a gente vai deixando, Vai deixando, Como na ilustração de hoje está contando a história de um matinho, A moça tem por título aqui a ilustração, extirpando o pecado. Nós temos que extirpar, pôr para fora de nós o pecado, para fora de diante dos nossos olhos. Quando o Senhor Jesus me chamou, logo de início, eu era viciada em novela. E justo na época estava passando uma novela das 7 que eu não gostava de perder. Às vezes eu deixava até de ir para a igreja para assistir essa novela. E um dia eu tive um sonho, porque Deus sabia que o desejo do meu coração que eu queria mesmo receber o Espírito Santo. E eu acredito que ali foi um recado de Deus para mim. Como que você quer receber o Espírito Santo se você não está dando legalidade? Na hora de você estar ouvindo algo que vai te edificar, você está vendo algo que é uma mentira, é um engano, é uma sujeira dentro da tua casa. E eu tive um sonho, quando eu acordei eu já entendi tudo. Que era para mim parar de ver aquela novela e outras. E depois desse dia eu nunca mais sentei para ver uma novela, não vejo. Quando eu ligo minha TV, que está passando uma notícia, esses noticiários ruins, eu mudo de canal. Eu ponho no YouTube, no hino, em qualquer outra coisa, porque são casos que eu não vou poder resolver. Só quem pode resolver é Deus. Tem notícias que nós temos que estar antenada? Sim. Tem notícias que eu quero saber. Até mesmo porque eu sou, estou neste mundo. Eu sou social. Então eu preciso de algumas notícias, estar bem informada. Mas notícias ruins, que só vai nos trazer, às vezes até raiva, entra dentro de nós uma ira, uma raiva. E ali a gente dá lugar mesmo para o pecado. E assim, às vezes quando eu vejo esse tipo de coisa, eu procuro chamar atenção, procuro falar, Já teve pessoas de não gostar, ficar com raiva de mim, chateou, mas
Fazer o quê? Jesus também, quando corrigia, ele era mal visto, né? Mas, independentemente de alguém gostar ou não, nós não podemos engolir essas coisas e poder falar e ficar calado, né? Só que a gente tem que também saber falar. Só que a verdade tem que ser dita, mostrada, porque às vezes a pessoa tá, né? Porque não tem nada a ver, não tem problema, e continua ali pecando e continua no erro, né? Quantas vezes eu já caí no erro também, né? Já caí várias vezes no erro, mas o Espírito Santo vem e me fala: olha, isso aqui não tá certo, isso aqui está errado, está te afastando da luz. E eu procuro, né, fugir. E eu tô cada dia me policiando, porque se nós dissermos que não temos pecados, nós somos mentirosos, né? Mas se pecamos, temos o nosso advogado, Jesus, que nos perdoa e nos purifica de todo o mal. Quando nós ignoramos ou negamos sua presença, né, o pecado, podemos invalidar a nossa vida. Pode invalidar a nossa vida, né, de crescer sem que queiramos e obscurecer, né? Então, quando nós ignoramos o pecado, ele vai crescendo, né? Nossa individualidade, né? Vai tirando a nossa individualidade com Deus e em Deus. Não, em Deus não há trevas alguma. Como seus filhos, somos capacitados e cobrados a enfrentar os pecados, para que possamos viver na luz, como Deus está na luz. Por meio da confissão e arrependimento, experimentamos o perdão e a libertação do pecado. Porque temos um grande advogado, Jesus. Ele pagou voluntariamente o preço final por nossos pecados, seu sangue, e não somente os nossos, mas de todo o mundo. Quando Deus traz nosso pecado à tona, podemos escolher a negação, a fuga ou o desvio da responsabilidade. Quando arrependidos os confessamos, Ele elimina os pecados que prejudicam nossa comunhão com o Senhor e com os outros. Quais pecados se enraizam e precisam ser extirpados da sua vida? Qual é o pecado que precisa ser tirado hoje? Se você não está conseguindo tirar sozinho, peça ajuda de Jesus, que Ele te ajuda a ser liberto, a ser livre de todo o pecado. Vamos orar. Pai, limpa-me dos meus pecados, para que eu possa me aproximar mais e mais de Ti e dos outros. Amém. Que a paz do Senhor Jesus, essa que excede todo entendimento, e essa luz divina possa estar conosco, hoje e sempre. Amém. Amém. Graças a Deus.